Neste exercício, nós temos o gráfico da f de x, que está aqui à minha esquerda, e o gráfico da g de x, que está à direita. Então, o exercício nos pede para usar esses gráficos para determinar alguns limites utilizando essas funções. E caso não exista o limite, tem que explicar por que não existe esse limite, certo? Então, no item A, que nos pede a primeira resolução de limite, nos pede para encontrar o limite com x tendendo a 2 da soma de f de x mais g de x, certo? Aplicando a propriedade que a soma dos limites é o limite da soma, nós temos que isso aqui é igual a limite de x tendendo a 2 de f de x mais limite de x tendendo a 2 de g de x. A partir daqui, nós vamos utilizar a interpretação gráfica para determinar este limite, certo? Eu só vou copiar esse limite aqui para ter a resposta final que o exercício nos pede, certo? Então, nós temos que determinar então o limite da f de x quando x tende a 2. Então, quando x tende a 2, certo? Tanto pela direita quanto pela esquerda, nós podemos observar que a imagem respectiva dela é o próprio 2, certo? Não confundam o limite de f de 2 como 1, certo? Aqui é a f de 2, é diferente do limite da f de x quando x tende a 2. Quando tende a 2, nós temos que olhar os valores na vizinhança desse 2, e esses valores na vizinhança tendem para o valor de 2. Então, o limite de f de x com x tendendo a 2 é 2, certo? Mais, agora, o limite da g de x com x tendendo a 2. Quando x tende a 2, né, observem que o nosso 2 está aqui, então a imagem é 0. Então, o limite da g de x indo para 2, né, é 0. Então, o resultado deste limite é 2. Na letra B, nós temos que determinar o limite com x tendendo a 1 de f de x mais g de x, certo? Então, aplicando a propriedade da soma dos limites, nós podemos separar limite com x tendendo a 1 de f de x mais limite com x tendendo a 1 de g de x, certo? Estou apenas copiando aqui para botar a resposta final dessa soma. Certo? Então, o limite da f de x quando x tende a 1, basta nós observarmos este gráfico aqui, certo? E verificamos que ele tem um valor igual a 1, certo? A imagem respectiva dele é o próprio 1. Então, aqui está o limite da f de x quando x tende a 1. O limite da g de x quando x tende a 1, certo? Temos que analisar aqui. Observe que aqui é um caso em que não existe limite, porque os limites laterais são distintos. Então, pela direita, se você olhar o limite, pela direita, você vai chegar em 1. Se você olhar pela esquerda, você vai chegar em 2. Logo, esse limite não existe, certo? Então, aqui a gente pode colocar que este limite não existe. Então, se um dos limites da soma não existe, a soma desse limite também não vai existir, certo? Então, esse limite não existe. Na letra C, nós temos que calcular o limite com x tendendo a 0 do produto da f de x vezes a g de x, certo? Isso aqui nós também podemos aplicar a propriedade de limite. Então, nós vamos ter o limite de x tendendo a 0 da f de x, certo? Vezes o limite de x tendendo a 0 da nossa função g de x, certo? Então, esse limite, esse produto de limite, nós temos que analisar então individualmente cada gráfico. Então, o limite da f de x quando x tende a 0,
né, quando x tende a esse valor, é o próprio zero, certo? Aqui está, passa pela origem, então o limite é o próprio zero. E o limite da g de x quando x tende a zero, aqui está, né, quando x tende a zero, tanto para a direita e pela esquerda, vai tender esse valor aqui, que está entre 1 e 2, né? Podemos colocar 1,3, 1,4, certo? Mas tanto faz, porque o produto deles, né, vai zerar, porque 0 vezes 1,4 é 0. Então, este limite é igual a 0. Na letra D, nós temos o limite de x tendendo a menos 1 da divisão da f de x por g de x. Então, aplicando a propriedade da divisão dos limites, né, nós podemos separar isso. Posso continuar aqui? Deixa eu apagar aqui e reescrever novamente. Fazer um pouco menor aqui em cima para entender. Nós temos o limite no denominador de x tendendo a menos 1 da f de x, dividido pelo limite de x tendendo a menos 1 da g de x no denominador, certo? Então aqui nós podemos aplicar o limite observando o gráfico da função f de x. Então quando ele tende a menos 1, certo? X tendendo a menos 1 tanto pela direita quanto pela esquerda vai tender ao valor de menos 1, certo? Menos 1. Depois isso aqui tem que ser dividido por limite de g de x quando tende a menos 1, certo? Quando x tende a menos 1. Quando x tende a menos 1, aqui está o nosso menos 1. Então observem que é 0. Como não existe divisão por 0, logo esse limite também não existe. Na letra E, nós temos que calcular o limite de x tendendo a 2 de x ao cubo vezes a função f de x. Então podemos separar pela propriedade do produto dos limites, certo? Em limite de x tendendo a 2 de x ao cubo vezes o limite de x tendendo a 2 da nossa f de x, certo? Então esse limite com x tendendo a 2 de x ao cubo vezes f de x será igual. Aqui você substitui direto no lugar de x, você vai ter 8, ok? 2 ao cubo, então esse limite é igual a 8, vezes o limite da f de x quando x tende a 2. Quando x tende a 2, nosso limite é 2, certo? Tanto pela direita como pela esquerda vai tender ao valor de 2, então esse limite é igual a 16. Na letra F, nós temos o limite de x tendendo a 1 da raiz quadrada de 3 mais a f de x. Então, nós podemos aplicar a propriedade também do limite dentro do radical, certo? Então, nós vamos ter 3 mais limite com x tendendo a 1 da nossa f de x, certo? Então, nós podemos determinar esse limite calculando, certo, o limite da f de x e somando com 3. Então, limite de x tendendo a 1 de 3 mais f de x será igual a 3 mais este limite, temos que observar no gráfico, tendendo a 1, certo? Observem aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda vai tender ao valor de 1, certo? Então 3 mais 1 tem 1 a raiz de 4, então esse limite é igual a 2.